sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Amém. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Queremos tua glória contemplar, Senhor. Tua majestade, Deus, o teu amor. Sim, Senhor, nós queremos contemplar, Jesus, quem o Senhor é. Nós queremos a sua glória aqui, Jesus.
Nós ansiamos pela sua presença neste lugar. Nós ansiamos, Deus, por ti, Jesus. Nós ansiamos pela sua presença, Senhor. Amém, Jesus. Graça e paz, igreja. Bem-vindos a mais um culto da Igreja Metodista em Campo Belo. Que você se sinta à vontade em nosso meio. Que você se sinta liberdade para comentar o que o Senhor tem feito nas tuas vidas aí nos comentários. E já lembrando para você deixar o seu like, para você ativar o sininho aí em cima do vídeo, para que você possa receber novas notificações do nosso canal, que você se inscreva também do nosso canal. Isso é muito importante para que o YouTube ele reconheça que é um canal que pode crescer, que deve atingir outras pessoas. Então, para isso para que você se inscreva no nosso canal e que você possa nos ajudar também a pregar o Evangelho para todas as criaturas, para todo aquele que respira. Amém? E nesse momento eu quero compartilhar um texto com vocês que se encontra em Salmos 40, o versículo 1. A palavra do Senhor, ela diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Quando eu li esse texto, o Espírito Santo, ele começou a conversar comigo e ele me explicou que quando nós estávamos em perdição, quando nós estávamos frustrados em nossos pecados, o Senhor, ele nos tirou e nos fortificou na rocha que é Jesus Cristo. Ele firmou os nossos passos em Jesus Cristo. E é por isso que nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos, começar a adorar ao Senhor, a agradecer Ele por esse firmamento, por essa compaixão de Cristo, por esse amor por Ele e nós. Senhor Jesus, nós te rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Jesus. Nós queremos, Pai, prestar cultos a Ti, Jesus. Nós queremos, Deus, colocar o nosso coração à disposição a Ti nesse momento, Deus. Nós queremos, Pai, estar com nossas mentes ligadas ao Teu trono, ao céu, Senhor Deus. Nós queremos aqui nos render, nós queremos nos despir, Deus, de todas as armas que nós temos, Deus, de todas as frustrações, Deus, de todas as mágoas, de todas as tristezas, Pai. Nós queremos agora nos libertar, Senhor Deus. Nós queremos carregar o Seu fardo que é leve, Senhor Deus. Nós queremos, Pai, estarmos diante da Sua presença com o coração puro, Jesus. Nós queremos estar com pensamentos limpos, Pai. Nós queremos estar com as visões, Pai, límpidas, Pai, para que nós possamos ver e enxergar a Tua glória neste lugar, neste tempo, Senhor. Por isso, Senhor Jesus, venha, Pai. Nós ansiamos por Ti, Jesus. Venha como veio em Pentecostes, Senhor Deus. Derrama do Seu amor, derrama do Seu fogo, derrama da Sua presença sobre este lugar, sobre este povo, Senhor Deus, que está assistindo, Pai, e entendendo, Deus, que é para Ti, não somos nós, mas é o Senhor, Deus. Por isso, Pai, venha, Jesus, nos justifique, nos perdoe, Deus, pelos nossos pecados. Às vezes falamos, fazemos, pensamos coisas que não agradam a Ti, que não elevam o Seu nome em adoração, mas nós queremos nos render, nós queremos reconhecer os nossos pecados, Pai. E é por isso que nós Te pedimos perdão, Senhor. Nos perdoe, Pai. Nos perdoe por às vezes não acreditarmos em Ti, não confiarmos em Ti e não nos lembrarmos de Ti. Por isso, Senhor, venha, Jesus. Venha, nós ansiamos por Ti. Assim nós oramos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. 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 Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom saber que vocês estão aí para participarem conosco do nosso culto. E como já avisamos anteriormente, hoje pela manhã, daqui a pouquinho, após a palavra, teremos o momento da Santa Ceia. Se você se esqueceu de separar os elementos, ainda dá tempo de separar o pão e também o suco de uva, porque daqui a pouquinho, depois da palavra, nós vamos consagrar os elementos e participarmos juntos da Santa Ceia do Senhor. Como a semana já começou, hoje é domingo, primeiro dia da semana, não se esqueça que na terça-feira teremos no canal da nossa igreja, no YouTube, a Tarde da Bênção, às 14 horas e 30 minutos. Na quinta-feira, temos o nosso culto de oração, às 20 horas. Você também é nosso convidado para estar conosco naquele momento. E nós também queremos convidar você para que continue
prestigiando as nossas redes sociais. Não se esqueça que nós estamos no Facebook, estamos também no Instagram, e você pode tanto seguir como também divulgar as redes sociais para que outras pessoas estejam conosco e fiquem sabendo daquilo que temos divulgado. Neste momento, nós louvamos a Deus porque você tem podido contribuir com o seu voluntariado, você tem podido contribuir também com os seus dízimos, as suas ofertas, doações de alimentos para as cestas básicas, e você pode continuar fazendo isso. Deve, por gentileza, continuar fazendo isso. O seu dízimo e a sua oferta podem ser enviados através de uma transferência bancária. Você pode também utilizar o PicPay, conforme você vai vendo aí na tela. Você tem também a opção do Pix. E a chave para você fazer um Pix é o CNPJ da nossa conta da igreja e o CNPJ da conta da AMAS, caso você queira enviar uma oferta específica para a AMAS, ok? Nós vamos orar pelos dizimistas, vamos orar pelos ofertantes, e eu quero convidar você aí da sua casa a fechar os olhos para que possamos unir a nossa fé e entrarmos em oração na presença do nosso Deus. Senhor, gratidão por este culto de louvor e adoração, gratidão por esta noite, louvado e engrandecido seja o teu nome, porque no culto que iniciamos há minutos atrás, também com espiritualidade profunda, podemos, ó Pai, entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas, e nós te louvamos, Deus, pelos contribuintes da tua casa. Queremos consagrar cada dízimo, cada oferta, cada valor, cada alimento que tem chegado até a nossa igreja, e pedimos que o Senhor possa visitar a despensa de cada lar com uma unção de multiplicação no nome de Jesus. Sobre a vida daqueles que ainda não tem, ó Deus, dizimado, pedimos que o Teu Espírito possa trazer o convencimento, que o Teu Espírito possa trabalhar no interior de cada um e de cada uma, e que possamos sempre aprender que aquilo que é do Senhor deve ser devolvido ao Senhor e deve ser depositado diante da presença do Senhor. Abençoe a tesouraria e o ministério da administração da nossa igreja na utilização dos recursos. Senhor, neste momento nós clamamos por abertura de portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Pedimos a tua bênção sobre a vida dos empresários, profissionais liberais e autônomos, que também aquele e aquela que é pensionista, aposentado, receba a bênção do Senhor sobre a sua vida. Visita, Senhor, cada órfão, atende, Senhor, a necessidade de cada irmão e de cada irmã. Nós oramos também pelo trabalho desenvolvido pela AMAS da nossa igreja, pelas cestas que têm sido distribuídas aos segundos domingos de cada mês, por aqueles e aquelas que têm podido participar, ó Pai, das ofertas para que estas cestas sejam montadas. Também aqui registramos a nossa gratidão, e que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue prosperando a vida das famílias, a vida da tua igreja. Continue, Senhor, recebendo neste momento o nosso louvor, a nossa adoração, porque daqui a alguns minutos queremos ouvir a tua palavra, e após a tua palavra queremos estar aptos para participar do momento da Santa Ceia. Conduza, Espírito Santo, o conjunto de louvor, conduza, Espírito Santo, a vida dos adoradores neste momento e tempo de ministração e adoração. É o que nós, Senhor, te pedimos, e por tudo também te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Tu és grande, Jesus. Tu és soberano. Tu és exaltado, Senhor, sobre todas as nações. Nós nos rendemos a Ti nessa noite. Nós ansiamos por Ti nessa noite, Senhor. Nós Te desejamos, Jesus. Grande é o Senhor. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda
Senhor em quem nós temos a vitória contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, o santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sim, Senhor, pois só tu és Deus sobre toda a terra. Só tu és Deus, Jesus. E é por isso que todas as coisas são para ti, todas as coisas para o teu louvor, para a tua honra, para a tua glória, Jesus. Santo, santo és o teu nome, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
rendemos, nós te rendemos, Senhor Jesus. Santo, santo és o teu nome, Senhor. Santo, santo és o teu nome, Jesus. Que teu Espírito venha sobre nós, Pai, com a palavra. Que teu Espírito venha sobre nós, Deus, nos dizer aquilo que o Senhor quer falar e não aquilo que nós queremos ouvir. Santo, santo és o teu nome, Jesus. Venha sobre nós, venha sobre nós. E assim nós te rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Ministrados por este louvor que nos aproxima do trono e do coração do Pai, nós estamos em ordem para lermos a palavra. Eu convido você para que nós abramos as nossas Bíblias lá em 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios 9, 8. Terceiro domingo do mês de fevereiro. Como já é prática na Igreja Metodista em Campo Belo, a ceia é celebrada todo o primeiro domingo do mês, pela manhã, e todo o terceiro domingo do mês, no culto da noite. E nós vamos, depois da palavra, celebrarmos a ceia do nosso Deus. Abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 8. Vamos ler apenas o 8. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, ao jovem discípulo e pastor Timóteo. 2 Coríntios 9, 8. Timóteo não, e o irmão Timóteo. 2 Coríntios 9, 8, vai nos dizer assim. 9, 8 de 2 Coríntios, segunda carta à igreja em Corinto. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Vamos ler novamente? Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esta noite de adoração, por esta noite em que estamos reunidos em nome de Jesus. Te agradecemos por cada família, por cada vida que necessita da porção revelada da Tua Palavra. Te louvamos, Deus, por mais este domingo em que a Tua igreja está reunida e congregada para Te adorar, para Te bendizer e para Te agradecer pelos inumeráveis benefícios com que o Senhor tem nos agraciado. Que a bênção do Senhor prevaleça neste momento de reflexão, é o que nós te pedimos e também por tudo te agradecemos. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós olhamos para a realidade do versículo 8 de 2 Coríntios, no capítulo 9, nós encontramos no capítulo 9, versículo 1, Paulo instruindo a igreja em Corinto a respeito da grande coleta, da coleta que deveria sustentar a vida dos missionários, da coleta que deveria ser levantada e deveria ser também recolhida para posteriormente ser enviada para o sustento e a expansão da obra missionária daquela época. E é exatamente neste contexto de instruções que Paulo vai fazer referência a esta grande coleta.
E a partir do versículo de número 6, ele vai falar sobre a sementeira e também a colheita. Nós estamos aqui nesta noite de uma certa forma com os nossos olhares voltados para o verso de número 8, quando com muita ênfase, propriedade, autoridade e profundidade, o apóstolo está dizendo que o responsável por fazer o cristão e a cristã abundar em toda graça é Deus. Como tenho utilizado aqui repetidamente uma palavra, eu volto a utilizá-la nesta noite, a prerrogativa é de Deus. É prerrogativa de Deus fazer com que eu e você possamos abundar em toda graça. E há um propósito em que Deus permite que abundemos em toda graça, a fim de que eu e você, tendo sempre em tudo, como diz aqui o apóstolo Paulo, ampla suficiência, possamos superabundar em toda boa obra, como está escrito. Nós louvamos a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, pela fidelidade do Senhor nas nossas vidas. Louvamos a Deus porque mesmo ainda no enfrentamento de uma pandemia, quando fechamos o ano de 2020, pudemos perceber que a fidelidade de Deus esteve presente na sua vida, esteve presente na sua casa, esteve presente na vida da sua família, esteve presente na sua despensa, e você compreendeu a importância de continuar sendo fiel na entrega da sua vida, na entrega do seu voluntariado, dos seus dízimos e das suas ofertas. E louvamos a Deus. Tivemos um problema técnico, mas já foi solucionado, já foi resolvido. Como eu dizia para o nosso querido irmão Felipe hoje, após o término do culto matutino, os imprevistos acontecem. E nós precisamos saber lidar com eles, assim como temos sabido até aqui. E como eu dizia para você, meu irmão e minha irmã, nós louvamos a Deus, porque mesmo no enfrentamento de uma pandemia, ao fecharmos o ano de 2020, nós concluímos que você compreendeu a importância de ser fiel, a importância de continuar contribuindo, a importância de continuar sustentando a obra missionária. E é exatamente isso que o apóstolo está dizendo aqui no capítulo de número 9. Nós compreendemos que uma boa parte das tratativas de Paulo, das instruções de Paulo para a igreja em Corinto, é a respeito da vida espiritual, do comportamento, é a respeito da fé, é a respeito do caráter, é a respeito da carreira, mas nós encontramos aqui Paulo também tendo um expediente com a igreja voltado para o assunto financeiro, para o assunto administrativo, que dizia respeito à manutenção da obra missionária, à manutenção daqueles que estavam se dedicando à obra missionária. E é exatamente neste contexto de desafio do apóstolo, de desafio do missionário Paulo para a igreja em Corinto, que nós abraçamos e encontramos o versículo de número 8. E quando nós lemos o versículo de número 8, nós entendemos que Deus sempre quer mais de todos nós. Não é apenas aqui a questão da contribuição financeira, é também, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso entendimento a respeito da importância do nosso tempo doado para fazer a obra, o nosso tempo doado para a evangelização, o nosso tempo doado para a missão, o nosso tempo doado para fazer este culto acontecer, porque neste exato momento
enquanto você está na sua casa assistindo este culto, já passaram por aqui irmãos e irmãs que estiveram trabalhando nos bastidores, que estiveram lidando com os desafios, estiveram gerenciando os imprevistos da caminhada. E nós glorificamos o nome do Senhor por entendermos que há no coração de Deus uma expectativa de que nós possamos ir além, de que nós possamos nos doar muito mais. E atualmente nós podemos perceber que existem dois grandes problemas que estão presentes na vida dos crentes de modo geral. E os dois grandes problemas que na atualidade estão presentes na vida dos crentes, primeiro, é o baixo índice de compromisso, e o segundo problema é a crise de integridade. Dois grandes problemas que precisam ser combatidos. Repito, baixo índice de compromisso, e o segundo problema, bem presente aí, infelizmente, na vida de muitos homens e mulheres, é a crise de integridade. Na condição de SD, a gente acaba visitando as igrejas, a gente acaba visitando os pastores e as pastoras, e nós encontramos em algumas situações e momentos, não apenas aqui no Distrito Sul, mas lá no Distrito Leste, também lá no Distrito do Vale do Paraíba, pastores que têm a dificuldade de encontrar líderes, de encontrar homens e mulheres que se coloquem à disposição de fazer a obra. E nós louvamos a Deus porque não é de hoje. Não é de hoje, na realidade da igreja em Campo Belo, nós presenciamos homens e mulheres que se colocam à disposição para ajudar os seus pastores, se colocam à disposição para realizar a obra. Durante este período de quase um ano de pandemia, em que as atividades foram suspensas, eu não trabalhei sozinho, eu não estive aqui sozinho, juntamente com o pastor Bruno, realizando os cultos, gravando os cultos. Sempre o Senhor colocou diante de nós e no nosso meio uma equipe competente e capaz, que estava disposta e disponível para nos auxiliar a fazer a obra. Mas quando nós olhamos o cenário cristão de uma maneira geral, quando nós olhamos o ambiente protestante em que nós vivemos na atualidade, nós encontramos cristãos e cristãs com um baixo índice de compromisso. Encontramos homens e mulheres que estão vivendo uma crise de integridade. As igrejas possuem um grande número de pessoas descomprometidas. As igrejas possuem um grande número de pessoas que têm uma falta de integridade, uma falta de caráter. E nós não podemos, meus irmãos e minhas irmãs, sermos impassíveis a esse quadro. Nós não podemos nos conformar a este quadro. Há muitos anos atrás, se apresentar em um comércio dizendo eu sou cristão, era motivo de credibilidade para o comerciante, confiar naquele que se dizia cristão, porque ele tinha certeza que aquele cristão, que era o consumidor presente em sua loja, haveria de honrar com a sua palavra, haveria de honrar com a sua dívida, haveria de pagar em dia tudo aquilo que devesse para aquele comerciante. Infelizmente, o que nós vamos percebendo no nosso dia a dia é que, na atualidade, quando nós nos apresentamos como cristãos, nós percebemos olhares desconfiados, olhares atravessados, porque há um entendimento de que o cristão ou a cristã é um mau pagador. Isso se deve em razão de alguns que acabaram escorregando, que acabaram se apresentando no cumprimento de suas obrigações sem a integridade. Faltou palavra, faltou integridade, faltou caráter. Mas eu repito, meus irmãos e minhas irmãs, é bíblico, a palavra do Senhor nos diz que, no que diz respeito ao contexto da igreja, nós devemos ser trigo, mas junto com este trigo, infelizmente também há o joio, que para
para nada presta, a não ser para ser arrancado e para ser jogado no fogo. Mas a mesma palavra que diz que a igreja é composta em sua maioria de trigo e há uma minoria de joio, também nos diz que é competência de Deus, é prerrogativa de Deus julgar este joio, é prerrogativa de Deus dar um fim a este joio, mas nós, repito, não podemos ser impassíveis a esse quadro, não devemos nos conformar. Em vez disso, eu e você precisamos nos manter fiéis a Deus. Precisamos continuar olhando sempre para Cristo, sempre para a presença de nosso Deus, pois é a Deus que eu e você prestaremos um dia contas de tudo. Prestaremos conta diante da presença de Deus da nossa vida pessoal, prestaremos contas da nossa vida familiar, da nossa vida ministerial. E nós precisamos compreender nesta noite, meus irmãos e minhas irmãs, que só existem duas forças que estão operando neste momento no mundo. Duas forças estão atuantes no mundo neste exato momento. Deus deseja a unidade da igreja e o inimigo, Satanás, quer a separação da igreja. O Senhor nosso Deus é aquele que faz convergir em Cristo todas as coisas, conforme nós podemos ler aqui em Efésios, no capítulo 1, no versículo de número 10. Eu gostaria de fazer esta leitura. Efésios capítulo 1, versículo 10, nos diz desta maneira, olha só, eu leio para você: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as coisas dos céus como as coisas da terra. E nós aprendemos desta forma que o Cristo que nós pregamos, o Cristo que nós anunciamos, o Cristo que nós todos os domingos estamos aqui publicando o seu evangelho, anunciando o seu evangelho, é um Cristo que não aceita nenhum tipo de neutralidade da parte de seus discípulos e da parte de suas discípulas. Esse é o entendimento que nós temos quando nós olhamos para Lucas, no capítulo 11, versículo 23. Jesus não aceita nenhum tipo de neutralidade. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, ele espalha. Nós precisamos todos os dias tomarmos a decisão definitiva de assumirmos as nossas vidas cristãs, e isso implica, meus irmãos e minhas irmãs, em compromisso e integridade. Abraçar todos os dias a fé cristã, viver e praticar todos os dias a fé cristã, implica em compromisso da nossa parte, em vida íntegra da nossa parte. Eu não quero aqui bancar um moralista, mas eu creio, meus irmãos e minhas irmãs, que todos os dias Deus tem dado a nós a oportunidade de sermos homens melhores. Deus tem dado a oportunidade para que as irmãs todos os dias sejam mulheres melhores. E nós, pela graça de Deus, temos conseguido melhorar através da ação de Deus nas nossas vidas, através da ação de Cristo dentro de nós, através da parceria diária estabelecida com o Espírito Santo. Todos os dias temos tido a oportunidade de nos tornarmos discípulos melhores, mas certamente ainda existem áreas que precisam ser tratadas, existem áreas que precisam ser consolidadas, áreas no aspecto moral, no aspecto espiritual, no aspecto do caráter, no aspecto psicológico. Há muitas situações dentro de nós que todos os dias precisamos dar a liberdade para que o Espírito Santo aperfeiçoe em nós, para que tenhamos todos os dias a condição e a oportunidade de pedirmos que Deus nos dê de fato a mente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os problemas que nós enfrentamos na vida cristã,
e os problemas que nós também enfrentamos na igreja se resumem basicamente à inobservância prática desses dois itens. Os problemas que nós vamos percebendo na caminhada da igreja e nos bastidores da igreja são problemas que são causados em razão da falta do compromisso com Deus, da falta do compromisso meu e seu com a vida de santidade e também com a integridade. Nós temos aqui o profeta Jeremias, no capítulo 3, versículo de número 25, nos dizendo algo muito interessante. Jeremias 3, 25. Seja a vergonha a nossa cama e a desonra o nosso cobertor. Pecamos contra o Senhor, pecamos contra o nosso Deus, tanto nós como os nossos antepassados, desde a nossa juventude até o dia de hoje. E aí Jeremias vai complementar ainda no versículo 25 do capítulo 3. E não temos obedecido ao Senhor, não temos obedecido ao nosso Deus. Poderíamos fazer um complemento, mas eu vou deixar para você, quem sabe como lição de casa, para você ainda dentro do capítulo 3 de Jeremias, ler do versículo 6 ao versículo 24, depois do culto, depois no seu momento devocional. O que chama aqui a nossa atenção é que nós precisamos nesta noite de ceia, precisamos nesta noite em que vamos consagrar o pão que nos traz à memória o corpo e o cálice que nos traz à memória o sangue, nós precisamos nesta noite refletir numa questão muito séria, meus irmãos e minhas irmãs. O pecador não tem a capacidade de conhecer o seu pecado. Deus não aceita, Deus não compactua com o pecado. E nós vamos percebendo na história da igreja, que a igreja começa a decair quando descuida o elevado conceito da santidade de Deus. Eu e você estamos sujeitos a começarmos a cair, a começarmos a entrar numa bancarrota espiritual, quando nós descuidamos o elevado conceito da palavra de Deus, o elevado conceito da vida de santidade diante da presença de Deus. Que nesta noite, todo membro e líder da Igreja Metodista em Campo Belo compreenda definitivamente que Deus deseja de cada um de nós um alto nível espiritual, um alto nível social, um alto nível relacional, um alto nível moral, um alto nível em todas as dimensões do nosso ser. Deus deseja isto para cada um de nós. Conta-se uma história que pode ilustrar muito bem isso, meus irmãos e minhas irmãs. Rafael estava pintando os famosos afrescos do Vaticano, quando, em certo momento, alguns cardeais pararam diante de um afresco do apóstolo Paulo e disseram assim para Rafael: a face de Paulo está vermelha demais, aconteceu algum problema no momento em que a imagem dele estava sendo pintada, estava sendo detalhada? Ao que Rafael rapidamente respondeu aos cardeais que estavam questionando a face ruborizada de Paulo. Rafael respondeu: ele cora de vergonha ao ver nas mãos de quem está a igreja nos dias atuais. Meus irmãos, será que isso se aplica só à igreja da época renascentista? Será que esta história, esta ilustração é aplicável somente à igreja renascentista? Ou será que esta ilustração também deve ser aplicada à igreja moderna, à igreja odierna? Será que também não diz respeito à nossa igreja nos dias de hoje? Será que também não diz respeito esta ilustração à minha vida e à sua vida? E eu sempre costumo dizer pelas igrejas por onde eu passo,
que nós, pastores e pastoras, sempre temos que olhar os dois lados da moeda. Às vezes há um erro cometido por nós, pastores e pastoras, quando nós só cobramos e olhamos o lado do rebanho e não fazemos uma autoanálise olhando para nós mesmos. E nós, pastores e pastoras, a integridade presente nas nossas vidas, a compromisso de nós, pastores e pastoras, com a igreja de Cristo, a compromisso que está sendo verificado com a vida de santidade, a compromisso que está sendo verificado na minha vida, com o meu rebanho, com a liderança que o Senhor colocou diante de mim para me ajudar na caminhada e no pastoreio. E eu repito, será que também não diz respeito à nossa igreja hoje, essa história, esta ilustração, quando Rafael rapidamente respondeu aos cardeais que o rosto de Paulo estava vermelho e ruborizado, porque ele estava corado de vergonha ao ver nas mãos de quem estava a igreja daquela época. Deus quer mais de nossa vida cristã. Deus quer mais de cada um de nós. E o ano está apenas começando. Dizem aí, talvez faz parte da memória popular, que no país, no Brasil, o ano começa depois do carnaval. Tudo bem que nós não tivemos o recesso de carnaval este ano como tivemos nos últimos anos, mas o ano ainda está começando. Nós estamos ainda no segundo mês deste ano de 2020 e nós precisamos compreender ainda neste segundo mês de 2020, que é fevereiro, que Deus quer mais da nossa vida cristã. Ele quer que nós dependamos do seu poder e da sua graça. Jesus deseja que nós compreendamos a importância de enxergarmos a operacionalização da sua graça sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias e sobre a vida da igreja. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, como ensinou o apóstolo Paulo, à luz do que lemos lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo de número 8. Repito, e Deus é poderoso, é capaz, tem a capacidade para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Entenda, meu irmão e minha irmã, que não é você quem vai fazer a obra, mas é Deus quem fará a obra. É Deus quem continuará levantando homens e mulheres para fazer a obra. É Deus quem haverá de continuar levantando adoradores para adorar no culto. É Deus quem haverá de continuar levantando outros intercessores e intercessoras que venham se alistar no ministério de oração e intercessão. É Deus quem haverá de continuar separando no meio do rebanho futuros pastores e futuras pastoras. É Deus aquele que vai continuar se responsabilizando pela multiplicação de discípulos. É Deus aquele que vai continuar se responsabilizando por acrescentar dia a dia os que vão sendo salvos. Ele o fará através de seu poder e de sua graça. O crescimento da sua família haverá de acontecer através da manifestação do poder e da graça de Deus. O crescimento da nossa igreja está garantido através da manifestação do poder e da graça do nosso Deus. A nós compete nos comprometer com a obra de evangelização, nos comprometer com a obra missionária, nos comprometer com o nosso testemunho pessoal, nos comprometer com a busca de uma vida cristã que amadurece diante da presença de Deus e dos homens. E nós precisamos também entender que depende de nós, ou é necessário que nós apenas confiemos e temamos. Meus irmãos e minhas irmãs, quem vai ministrar o poder e a graça é Deus, e Ele exige em contrapartida de mim e de você, que apenas confiemos e temamos. A igreja é uma família que se reúne para o encorajamento. E nesta noite de ceia, eu quero encorajar você a perseverar diante da presença de Deus. Eu quero encorajar você a não desistir do seu casamento. Eu quero encorajar você a não desistir do seu filho e da sua filha. Pois se hoje
né, estou aos 44 anos aqui neste púlpito pregando a sua palavra, eu devo isso à manifestação do poder e da graça de Deus sobre a minha vida, mas devo isso a uma mãe intercessora que jamais desistiu de dobrar os seus joelhos em favor da minha vida. Tenho certeza absoluta, em alguns momentos eu posso até falhar no meu expediente devocional, eu posso até falhar, né, no exercício de algumas disciplinas espirituais, mas tenho certeza que a minha mãe intercessora, no alto de seus 76 anos de idade, jamais tem falhado um dia sequer, né, em orar pela minha vida, em me cobrir em oração. E nós precisamos compreender nesta noite de ceia que a igreja é esta família que está virtualmente, em razão de um momento em que estamos vivendo, reunida para o encorajamento. Nós estamos reunidos ao redor da mesa e vamos daqui a pouco participar da ceia do Senhor, porque enquanto igreja queremos nos alimentar espiritualmente, queremos enquanto igreja sermos, se necessário for, disciplinados e corrigidos pelo nosso Deus. Juntos nós podemos em 2021 e nos próximos anos vindouros, com a permissão de Deus, continuar fazendo a nossa parte enquanto igreja, mas o poder para o realizar pertence ao nosso Deus, segundo a sua graça, é o que está nos dizendo o Salmo capítulo 20, versículo 7. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. É por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a vida da igreja, porque enquanto alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, a igreja continua confiando no nome de Cristo, a igreja continua confiando no nome de um Deus que é Pai, a igreja continua confiando no nome de um Deus que é Espírito Santo, que quando eu e você somos incapazes de intercedermos em razão do momento dificultoso que estamos enfrentando, este mesmo Espírito tem a capacidade, a graça e a prerrogativa de, se necessário for, interceder por nós diante do Pai e do Filho com gemidos inexprimíveis. Meus irmãos e minhas irmãs, em 2021, tenhamos sempre o desejo de vivermos uma vida íntegra diante da presença de Deus, porque há também no bloco aí do versículo de número 8 de 2 Coríntios 9, a seguinte expressão: para que em todas as coisas, para que em todas as coisas. O que nós fazemos quando ninguém está nos olhando? O que eu e você fazemos quando estamos em um lugar desconhecido, em um lugar em que as pessoas não nos conhecem? Eu me recordo que, certa vez, ainda durante o processo acadêmico, eu ouvi de um contemporâneo meu que o que ele mais gostava em São Paulo era da possibilidade do anonimato. Em São Paulo eu posso ser o que eu quiser ser, porque ninguém vai me conhecer, ninguém vai me enxergar. E certa vez, pastor Bruno, eu e o pastor Divino, somos contemporâneos da mesma região, da mesma turma, estudamos juntos 5 anos, amigo, tenho falado com ele quase que semanalmente. Eu e o pastor Divino decidimos uma certa tarde, saímos de São Bernardo e íamos fazer um passeio. Vamos fazer um passeio? Vamos. E nós estávamos passeando na região da Paulista e nós nos lembramos, não que nós desejávamos no anonimato, porque o mundo é pequeno demais, no anonimato da cidade, realizarmos algo indecente ou algo que um cristão não deve cometer. Mas nós, depois do passeio da Paulista, estávamos lá no Shopping Paulista, e quando subíamos a escada rolante, quem vinha descendo, no outro lado? A professora Margarida e o professor, acho que era o professor Helmut. E imediatamente o pastor Márcio Divino olhou para mim, eu olhei para ele, e nós acabamos dizendo quase que concomitantemente, o mundo é pequeno demais. Se nós estivéssemos fazendo algo irreprovável ali, teríamos sido desmascarados, teríamos sido ali notificados pelos professores que estavam ali no mesmo ambiente que o nosso. Em que momento eu e o pastor Márcio, pensamos naquela tarde que iríamos encontrar na Avenida Paulista os 2 professores da faculdade de teologia? Mas nós estamos também
de uma certa forma, ilustrando isso, para dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que devemos, em todos os dias das nossas vidas, continuarmos desejosos de termos uma vida íntegra. O que você faz quando ninguém está te olhando? O que você faz quando o pastor não está olhando? O que o pastor faz quando as ovelhas não estão olhando e não estão por perto? Você é pessoa de uma palavra só? Nós somos pessoas de uma palavra só. A integridade de alguém pode ser vista nas atitudes, a integridade de alguém pode ser enxergada nos comportamentos, a integridade de alguém pode ser visualizada nas decisões. Seja íntegro nas pequenas coisas. Sejamos íntegros ao assistirmos TV, ao navegarmos pela internet. Sejamos íntegros nas grandes coisas. Sejamos íntegros ao investirmos dinheiro, ao vivermos as nossas vidas. As coisas valiosas são aquelas que pertencem ao reino de Deus. Para viver de modo íntegro, mantenhamos as nossas vidas ligadas à simplicidade em tudo aquilo que fizermos. Há duas maneiras de nós conseguirmos aquilo que é suficiente. Uma é continuar a acumular mais e mais. A outra maneira é desejar menos. O bispo Agostinho de Hipona, em seu livro Confissões, disse o seguinte: toda fartura que não seja o meu Deus é pobreza para mim. Toda abundância que não seja o meu Deus, que não tenha raiz, que não tenha fonte, que não tenha nascente no meu Deus, é pobreza para mim. Pensemos muito nisso. Carisma e caráter precisam andar sempre de mãos dadas. Em 2021, dediquemos mais tempo a Deus. Também está no bloco que nós encontramos aqui em 2 Coríntios 9:8, em todo o tempo. Deus quer, meus irmãos e minhas irmãs, fidelidade em todas as coisas. Fidelidade da nossa parte em todo o tempo. A fidelidade não pode ser temporária ou esporádica. A fidelidade precisa ser real e ininterrupta. Deus deseja que você use melhor o seu tempo, dedicando-se mais a Ele. Você tem uma vida, você tem dons, você tem talentos. Pense nisso por um instante. O que você tem feito na igreja? O que você tem feito em casa? Quanto tempo você tem reservado para ler e meditar na palavra? Quanto tempo você tem reservado das 24 horas para a oração? Qual tem sido a contribuição diária que você tem dado para o reino de Deus? Nós falamos muito em dízimos e ofertas e esquecemos que também podemos dizimar das 24 horas que o Senhor nos concede todos os dias. Se fôssemos dizimar 2h40 por dia, nós poderíamos investir este tempo para orar, para meditar, para buscar mais a presença de Deus, para telefonar ou para entrar em contato com alguém necessitado, de uma oração que seja feita ainda que por WhatsApp, ainda que por telefone, ainda que por uma ligação de vídeo. Meus irmãos e irmãs, respondemos a estas perguntas para nós mesmos e iniciemos uma verdadeira revolução nas nossas vidas a partir desta noite. Afinal de contas, nós vivemos para quem? Afinal de contas, qual é a razão da existência desta igreja? Afinal de contas, qual é a razão deste culto que nós estamos realizando nesta noite? Afinal de contas, é em memória de quem que nós nos reunimos nesta noite para consagrarmos daqui a alguns minutos o pão e também o cálice? O que nós temos feito com o nosso tempo, meus irmãos e minhas irmãs? E por fim, e não menos importante, eu quero declarar que em 2021 podemos nos preparar para uma vida abundante. Tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. É isso que Paulo vai dizer no final de seu versículo. Em tudo o que é necessário, que vocês transbordem em toda boa obra. Se nós fizermos a nossa parte com integridade,
Se nós fizermos a nossa parte com comprometimento, estejamos certos, meus irmãos e minhas irmãs, de que a nossa vida será abundante. Deus quer o melhor para os seus filhos e para as suas filhas. 2 Pedro 1,3: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Deus nos deu tudo o que possuía de mais precioso. Deus entregou absolutamente tudo para o nosso resgate, tudo para a nossa reconexão, para a nossa religação. Deus quer fazer uma grande obra. Deus quer fazer uma obra transbordante em sua vida e na vida da nossa igreja por meio de você, por meio da sua vida. A partir de você, Deus quer fazer uma grande obra dentro da sua casa, na vida da sua família. A partir da sua vida, Deus quer fazer uma grande obra através desta igreja, através do corpo de Cristo. Portanto, o que fazer, pastor? Não nos omitir, não fugirmos, não ignorarmos e não desprezarmos e não termos medo, porque Deus apenas começou uma boa obra a partir da sua vida. Deus quer mais de você. Ele deseja que você dependa do seu poder e da sua graça. Deus quer mais para você e Ele deseja que você tenha uma vida íntegra. Deus quer mais de você e Ele deseja que você dedique mais tempo para Ele. Deus quer mais de você e Ele deseja que você prepare-se para uma vida abundante e para uma vida transbordante. O padrão de Deus para a vida do cristão é bem mais alto do que muitos pensam. O padrão de Deus para a vida do cristão exige comprometimento. Talvez esse seja o motivo porque muitos se recusam a seguir a fé cristã. Lembram da parábola do jovem rico? Eu tenho as propriedades para administrar, eu tenho algumas coisas para resolver, ainda não consigo te servir, Jesus. Então vá administrar aquilo que você tem para administrar nesta dimensão, porque fazendo assim e continuando desta forma, você um dia não poderá estar comigo em uma outra dimensão. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero orar pela vida de vocês, assim como você está na sua casa. Se você quiser dobrar os seus joelhos, você pode. Se você quiser permanecer sentado, você pode. Mas que nós tenhamos um tempo de oração, porque o Senhor nesta noite está exigindo muito mais de nós, está querendo muito mais de nós, Ele está desejando muito mais de nós. Senhor, nós te louvamos por esta noite, nós te louvamos, Deus, por tua palavra que não pode voltar vazia, e nós te louvamos por saber que o Senhor é um Deus que não desiste de nós, e nós, ó Pai, queremos te engrandecer e te agradecer por tudo o que o Senhor tem feito e por tudo o que o Senhor vai continuar fazendo por cada um de nós. Deus pode fazer com que nós abundemos em toda a graça, a fim de que sempre e em tudo tenhamos ampla suficiência e superabundemos em toda boa obra, como está escrito em tua palavra, Senhor. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Pai, que a tua justiça permaneça para sempre sobre a vida do teu filho e sobre a vida da tua filha. Em especial este teu filho ou filha que está vivendo um momento de injustiça, injustiças de palavras que foram lançadas, que foram mal pronunciadas, injustiças de processos que estão sendo movidos, e tu sabes, Pai, o quanto ele é íntegro, o quanto ela é íntegra, o quanto estão, ó Deus, desejando prejudicar a sua vida, a sua casa, a sua carreira, a sua família, e nós te pedimos, Pai, que de fato a justiça do Senhor permaneça para sempre, e o Senhor continue permitindo, Pai, que este teu filho e esta tua filha possa
abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, Ele superabunde em toda a boa obra. Senhor, em nome de Jesus, queremos em 2021 continuar, ó Pai, vivendo uma vida de compromisso com os Teus princípios, com o Teu Evangelho, com a Tua igreja, com os dons e os ministérios da nossa igreja. Queremos mais vidas comprometidas com a ação social da nossa igreja. Queremos mais vidas comprometidas com o ministério de ensino da nossa igreja. Queremos mais vidas comprometidas com a diaconia da nossa igreja. Queremos mais vidas comprometidas, Pai, com os grupos societários da nossa igreja. Queremos mais vidas comprometidas com o ministério da comunicação da igreja, com o ministério de louvor e adoração da tua casa. Queremos mais voluntários, Pai, que se coloquem à disposição para fazer o teu nome conhecido, através da oração, da intercessão, através do serviço, através dos trabalhos nos bastidores da tua casa. Mas Deus, além de mais comprometimento, a perfeição, a santificação é um processo gradual. O desenvolvimento da nossa salvação é um processo gradual, e nós queremos, Pai, dia a dia, alcançarmos a maturidade de Cristo, alcançarmos a mente de Cristo. Senhor, nós abençoamos nesta noite os homens e mulheres desta igreja, que já estão comprometidos com a Tua causa, que já estão comprometidos com várias frentes de trabalho na nossa comunidade de fé e serviço. Queremos também abençoar a vida de homens íntegros e de mulheres íntegras que estão presentes no dia a dia da tua igreja. São homens e mulheres que têm, ó Pai, aberto os seus corações para serem homens melhores, para serem mulheres melhores. E tu sabes, Pai, nesta noite em que celebraremos a tua ceia, o que ainda precisa ser restaurado em nós, o que precisa ainda ser restaurado em nosso caráter, em nossos pensamentos, em nosso interior, em nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, restaura a sorte espiritual de cada um dos teus filhos e filhas, e que aqueles que já estão vivendo comprometidos e íntegros diante de tua presença possam crescer ainda mais, possam superabundar ainda mais. Esta, Senhor, é a nossa oração, e na certeza de que a ceia vai consolidar tudo aquilo que foi ministrado e está sendo atualizado pelo teu Espírito, nós te agradecemos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus, irmãos e irmãs, comprometidos e também dispostos a vivermos uma vida íntegra à palavra de Deus. Eu quero convidar você com reverência para que você também possa pegar os elementos da ceia, para que possamos consagrar estes elementos através da oração em nome de Jesus. Se você separou, eu sei que você separou com todo um cuidado, separou com um coração contrito e quebrantado. Então nós vamos unir a nossa fé neste momento. O pastor Bruno já está aqui no altar, vai nos auxiliar, e nós vamos consagrar os elementos neste momento. Vamos orar no nome de Jesus. Senhor, toda a glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição do Teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Nós realizamos aqui, diante de Tua divina majestade, o memorial que o Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança sua bendita paixão e morte, sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam, e humildemente nós te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com o teu Filho Jesus Cristo, conceda-nos o Espírito Santo, e por tua infinita bondade, consagres os dons de pão e vinho, para que, recebendo segundo a instituição de teu Filho, nós sejamos participantes do seu abençoado corpo e sangue para todo sempre. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A mesa não é da igreja metodista, a mesa é do Senhor da igreja metodista, do Senhor da igreja. A mesa é de Cristo. Se você está em comunhão com Deus, se você está em comunhão com as autoridades espirituais da sua igreja, ainda que você não seja metodista, você também está sendo convidado a participar conosco deste momento. Pode pegar o pão, pode pegar o cálice e aguarde um instante para que nós participemos juntos da ceia do Senhor. O pão nos traz à memória o corpo e o cálice nos traz à memória o sangue. Como também temos informado e compartilhado, nós não cremos que o pão é transformado em corpo e que o suco é transformado em sangue. Isso é chamado de transubstanciação. A teologia chama isso de transformação de pão em carne e de suco em sangue. Mas nós, cristãos e metodistas, protestantes, cremos na transubstanciação. O que significa isso, pastor? A presença de Cristo todas as vezes em que celebramos a ceia. O pão continua sendo pão, mas nos traz à memória o corpo. O sangue, o cálice continua sendo cálice, o suco continua sendo suco, mas ele nos traz à memória o sangue que Jesus Cristo derramou para a remissão dos nossos pecados. Senhor, os elementos estão consagrados e há corações dispostos a permanecerem vivendo uma vida comprometida e íntegra. Em contrapartida, há também corações dispostos a iniciar um processo de comprometimento e integridade. Deus, tanto sobre a vida daqueles que vão continuar sendo comprometidos e íntegros, como sobre a vida daqueles que decidem iniciar um tempo de compromisso e integridade, que a ceia possa trazer esta vacina espiritual que fortaleça o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. De uma forma bastante abrangente, Pai, que a ceia possa nos dar muita autoridade espiritual para compreendermos todos os dias a importância de uma vida comprometida com princípios cristãos e de uma vida íntegra como a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que mesmo estando entre os corruptos de sua época, entre os pecadores de sua época, não se tornou corrupto, não se fez pecador, mas permaneceu firme no propósito de ser sal e de ser luz sobre a vida de todos aqueles que estavam diante dele. É em teu nome que nós oramos e agora queremos comer do pão e beber do cálice. Coma e beba em memória a Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Oremos. Pai, por mais esta ceia nós te agradecemos. Te agradecemos pelo dom da vida. E agora, ao unirmos a nossa fé, queremos interceder pela irmã Margarida, pela irmã Elza, que são as avós do nosso irmão Vitor. Queremos neste momento, Pai, pedir a tua cobertura sobre a vida da Margarida e da Elza. Que o Senhor também abençoe e fortaleça a vida da Deisimar, a vida do Gilmar, que estão empenhados no cuidado
sobre a vida de suas mães. Que o Senhor, ó Pai, fortaleça os teus servos e as tuas servas. Também agora colocamos a Daniela, que está na UTI. Que o Senhor possa reverter o quadro, possa visitar e possa, no nome de Jesus, tocar no corpo, na alma e no espírito da Daniela. Abençoe também, Senhor, a vida da irmã Erazeni. Que o Senhor abençoe a saúde da tua filha. Abençoe, Pai, tudo o que diz respeito a esta vida que é preciosa para o Senhor e muito preciosa para nós também. Também agora, Pai, queremos colocar a vida do Flávio, o Senhor Flávio, que está com câncer. Queremos também clamar pela vida do pastor Flávio, pela vida da netinha Rebeca, pela vida da irmã Neuzinha. Toma, Senhor, os enfermos das nossas famílias, da nossa igreja nas tuas mãos, e que a tua unção de cura se faça presente sobre a vida de cada um deles, desde o alto da cabeça à planta dos pés. Esta é a nossa oração e por tudo nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, por esta ceia. Que Deus continue abençoando e fortalecendo a sua vida. E quando nós falamos sobre ceia, como uma espécie de vacina espiritual, é muito importante que nós cristãos estejamos também atentos aí ao calendário de vacinação do governo federal, do governo estadual, que os idosos que já estão sendo contemplados estejam também certos de que há uma importância de que vocês estejam indo até os locais credenciados para serem vacinados e serem vacinadas. E vamos continuar orando para que os institutos que estão aí fabricando, as indústrias que estão fabricando as vacinas para o mundo inteiro, possam ter a bênção do Senhor sobre eles também, para que toda a população muito em breve seja vacinada no nome de Jesus. Nós vamos orar pelos aniversariantes. Já estamos partindo para o encerramento do nosso culto. Eu sei que a nossa irmã Patrícia, que é a filha da nossa irmã Ana, faz aniversário hoje. Nós vamos orar pela vida dela. E temos também o nosso irmão Barros e a nossa irmã Norma, que estão completando também no dia de hoje, ou estão completando nos dias aí que estão pela frente, Nessa semana estão completando o aniversário de casamento. Acho que não é no dia de hoje, mas é na semana, estão completando mais um aniversário de casamento. O Tony fará aniversário no dia 23, a Jenny fará aniversário no dia 25, ou a Geni no dia 25, e temos no dia 27 a Marlene, que também vai completar mais um ano de vida. Antes de orar, não se esqueça da importância do seu like, isso faz com que o nosso canal cresça ainda mais. Eu sei que o Daniel já falou, mas é sempre bom a gente reforçar. Talvez você tenha esquecido, então não esqueça de deixar o seu like. Caso não seja inscrito, faça a sua inscrição. Ajude-nos no crescimento do nosso canal. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelas vidas que estão aniversariando hoje. A nossa irmã Patrícia Marzanasco está completando mais um ano de vida. Te louvamos também porque Barros e Norma estão completando mais um aniversário de casamento. E nós queremos colocar a vida do Tony, a vida da Jenny, a vida da Marlene diante do teu altar. Que o Senhor esteja abençoando, visitando e fortalecendo estas preciosas vidas, que possam iniciar este novo ciclo debaixo da tua bênção e debaixo da tua graça. Visita também, Senhor, os visitantes que estão conosco. É um prazer ter cada um deles e delas conosco. Que o Senhor abençoe, guarde, livre de todo mal a vida dos nossos irmãos e a vida das nossas irmãs. Pai, esta é a nossa oração, e por mais esta noite, por este culto, por esta ceia, pela vida dos servos que estão aqui nos bastidores, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, que a bênção do Deus que nos inspira a viver um compromisso com a sua obra, que a bênção do Cristo que nos transforma para vivermos em integridade, e a bênção do Espírito que faz parceria conosco para caminharmos em santidade, permaneça sobre as nossas vidas, casas e famílias, hoje e para todo sempre. Amém.
Oh.